Então hoje que a gente tá falando de construir cada vez mais times diversos, que tenham pessoas de outras gerações, de outras realidades, que tenham vindo de outros países, muitas vezes cultura, enfim, é importante que você consiga identificar os diferentes grupos que você tem e criar ações mais direcionadas para aquele grupo, porque daí ele vai se sentir ouvido e aí aquela ação no final do dia vai gerar um impacto, né? Você vai ver o ponteirozinho, pode ser da principal métrica hoje todo mundo mede, que é o INPS, se mexer. Né? Então sair de uma zona crítica e para uma zona de excelência. Por quê? Se a gente começar a criar ações mais direcionadas. Mas isso dá muito mais trabalho. Você já avaliou a sua corrida de Uber de hoje? Já pediu aquele iFood, avaliou a entrega do motoboy? Ou então no caixa da farmácia, avaliou o atendimento ali? E dentro da sua empresa, você fez isso também? Você já avaliou a experiência do colaborador? Esse é o tema do papo de hoje. A gente entrevistou a Bela, ela é sócia fundadora da Pin People. Ela vai explicar pra gente um pouquinho como a gente pode mapear a experiência, como tudo isso começa, essa discussão começa dentro da empresa e como a gente pode usar a ciência de dados ao nosso favor para colocar você, RH, na mesa de decisões da empresa. A inteligência artificial e a Bela vão te ajudar com tudo isso. Essa conversa aqui tá sensacional. Vamos lá? Então vamos embora, Isabela, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil. Obrigada por estar aqui com vocês. E a pergunta é, bis, é branco, o preto, óleo, laranja ou limão? É óbvio que laranja ou limão, né? Brincadeira, tem que ser o branquinho, pode ser o óleo, pode ser o chocolate. Você gosta muito de comer? Eu gosto Você é fitness, você fala que você gosta de comer, a gente fala, mas pra onde é que vai? Não é possível, né? Não, mas eu gosto de comer, mas eu não sou, eu assim, gosto... Não é comilona. Não gosto de tanto doce, pra bis eu gosto, essa bolacha também não gosto de doce, não posso falar que eu não gosto. Mas se tiver um pão de queijo, isso aqui eu vou comer o pão de queijo, entendeu? Eu também sou mais de salgado. Então, no final do dia eu sou mais salgado, mas eu gosto muito de comer, gosto de cozinhar, não sei fazer doce, mas qualquer coisa salgada. É difícil fazer doce, eu acho uma ciência muito exata. Que é isso? Esse é o problema de fazer doce. Não dá pra você inventar. Não dá. Porque é o tanto de farinha, o tanto de fermento, Exatamente. o tanto do ovo, Se leite. passar um pouquinho de um de outro, vai desandar. Então, o salgado não. Você tendo, acho que um Salgou, paladar... joga uma batata líquida, ela já dá... São coisas que quem não segue muita receita vai aprendendo ao longo da vida. É isso tá bem mesmo. cozinheirinho, hein? E o que é mais fácil? Dirigir uma empresa ou cuidar de 2 filhos? Eu brinco que a Pin é minha primeira filha, né? No final do dia, a Pin People foi a filha mulher que eu ainda não tive, né? Mas não sei se eu vou ter também, mas enfim. A Pin People é um super desafio, mas obviamente educar, ver os meninos crescerem, me desafia todos os dias também. Então acho que é para, assim, porque a Pin eu literalmente considero como um filho também. Você vai contar da Pin People, né? Mas antes disso eu vi que tem expectativa pra mais um. Não parou no segundo, não. Como é que é? Eu querer ainda não é poder, então estamos nessa, mas eu sempre quis casa cheia, eu brinco que o meu sonho era, todo mundo falar, mas como é que você vai fazer com o carro, tem que levar, não sei, eu falei, gente, tem Kombi, tem qualquer coisa, bota lá dentro, cabe todo mundo, tem essa desculpa, isso não é desculpa, mas acho que justamente por ter a Pin People, empreender, enfim, acho que é um pouquinho pé no chão também de conseguir dar atenção para todo mundo e por enquanto 2 tá bom, né? E são 2 com uma idade próxima, né? Assim, são 3 anos de diferença, mas... Como é o nome deles? Que quem tá ouvindo não sabe. Não sabe. Então eu tenho o Johnny, que é o João, de 4 anos. E a gente tem o Tunico, que é o Antônio, com 1 ano e 3 meses. Então são eles. E a Pin, que vai fazer, né? A gente tá em 2023. A Pin vai fazer 8 anos. Mas como solução do que a gente oferece hoje, né? Plataforma de experiência do colaborador... a gente tem 4 anos. Então a gente se reinventou nesse meio do caminho. Legal. E é bem legal que já tivemos um episódio para falar de experiência aqui e você tá imersa nesse negócio assim, né? Tudo na vida hoje tem alguém que quer medir como foi a tua experiência, né? A gente sai de um carro, um Uber, o cara pergunta, e aí, como é que foi? Né? Tipo, e aí? Você sai daqui, e aí, como é que foi? E aí, como é que foi? E aí, como é que foi? Né? Então você tá dentro desse mundo. É uma onda que você acha que o mundo já embarcou? Já entendeu? A gente como consumidor, sim, a gente já espera que as marcas, né, se relacionem com a gente de uma forma muito mais assertiva do que era antigamente. Quando a gente fala isso para o ambiente de trabalho das organizações, eu acho que a gente está ainda, obviamente a gente avançou muito, mas ainda é uma grande novidade. Então são poucas as empresas que efetivamente trabalham a experiência do colaborador, né? Então a gente vinha de uma era de
obviamente não perguntar nada lá atrás, né? Se eu pegar 2 décadas atrás, há pelo menos, né, uma década a gente já aplica as famosas pesquisas de clima, depois de clima mudou o nome para uma pesquisa de engajamento, e agora a gente está falando muito de pesquisas de experiência, né, que vão além do só medir uma vez por ano tudo. Né? Então, eu acredito, e a gente se inspira muito no que já acontece no mercado consumidor, né? No CX, ali o Customer Experience, né? É onde a gente estuda, entende como é que ele funciona e replica isso para dentro, para o EX, que é o Employee Experience. Mas fala um pouquinho da Pin People, né? Primeiro, acho, pra gente entender. E depois perguntar como que são essas rodadas, como é que funciona. Conta pra gente. Legal. Então, a Pin é uma plataforma de pesquisa, tão simples quanto isso, né? Se a pessoa gravar isso, eu falo, pronto, você já entendeu o que é a Pin People. Acho que o nome bonito para isso, né? E é o que a gente tem como missão ajudar as organizações a alcançarem, é ser uma plataforma, né? Então, as empresas usarem a nossa plataforma com o olhar de experiência do colaborador. E quando a gente fala, então, de experiência do colaborador, a gente gosta de quebrar essa experiência em 4 grandes momentos de um colaborador. Então, seriam os ciclos de vida dele dentro da organização. Então, ele ainda enquanto um candidato, para isso a gente tem um produto que mede a experiência do candidato, que é o Candidate Experience. Depois a gente tem a segunda etapa, uma vez que eu fui contratado, é acompanhar os seus 6 primeiros meses dentro da empresa, que é o período que a gente chama ali de Onboarding Experience. Uma vez que eu já estou há mais tempo na organização, a gente tem o módulo de Journey Experience, que é o módulo que conversa com os atuais colaboradores. E, por fim, no momento que a pessoa está saindo, ou que ela pediu demissão, ou que ela foi desligada, a gente tem o módulo de Offboarding Experience, que já é muito conhecido também pelo mercado como as famosas entrevistas de desligamento, mas realmente fazendo uso desse dado de uma forma mais estruturada para tirar insights. Né? E será que você consegue mais sinceridade? Porque a saída, geralmente, na cara ali do RH, alguém, tipo, o cara fala, quero saber, eu vou deixar a porta aberta e tudo mais. E às vezes quando você está numa pesquisa como essa, não sei se ele sente mais à vontade. O que vocês percebem nisso? Com certeza, né, a nossa recomendação também para o processo ali de desligamento é que seja uma pesquisa confidencial. Então, né, você não precisa entrevistar a pessoa, ela vai lá e responde, ela não se identifica. Mas a gente fala que nada adianta a gente usar só o módulo de entrevista de desligamento e ao longo da vida desse colaborador, enquanto ele realmente estava ativo na organização, a gente não ter se preocupado com ele. Então, pode ter certeza que se ele sair e ao longo da sua jornada ele nunca foi questionado, ele nunca foi ouvido, ele nunca sentiu que ele foi, ou ele vai ignorar e não vai responder, a gente vai ter uma adesão baixa à pesquisa, ou ele vai responder de qualquer jeito, né? E mesmo, muitas vezes, a gente falando que é uma pesquisa confidencial, às vezes a pessoa não se sente tão à vontade, ela tem medo ainda de ser identificada. Não, você pensa, foi desligado, quantos foram? Dependendo do tamanho do negócio, fala, cara, sou eu e mais quem? Tipo, né? Então, a gente, como sistema, a gente consegue justamente passar essa segurança que a gente trava. Então, só vai aparecer se tiver pelo menos 5 respostas. Né? Então, acho que tem algumas formas. Então, isso é legal. Isso que tem um sigilo ali. Tem. Então, a gente garante a confidencialidade da informação, realmente. Cara, a gente, então realmente deve vir coisa. Vem coisa, né? E vem coisa boa também, né? A gente fala, entrevista de desligamento só vai vir bomba, enfim. Não, vem coisa muito boa, muitas vezes. E acho que as melhores empresas que fazem uso dessa informação são aquelas que conseguem ler aquilo. Porque aquele colaborador já deixou sua organização, né? Então já foi, você não vai reter ele. Ele tá ali respondendo, mas ele já aceitou outra oportunidade, ou mesmo se você mandou ele embora, você já perdeu a oportunidade de tentar resgatar esse colaborador, enfim, por isso você tá mandando ele embora. Mas ali saem vários insights como é que você pode reforçar a sua marca empregadora. Então, quem sai fala bem sobre o quê? Então, pega essa informação e joga lá na sua marca empregadora. Né? Considera isso na construção do seu EVP. Porque aquilo é um ponto forte de você como organização. Você sabe que eu vi no TikTok. Dá pra tirar muita coisa boa do TikTok, gente. É o olhar de vocês que precisa ser refinado. Essa risadinha aí. Começou com muita explicação. É o seguinte, você assiste Big Brother, não precisa ficar explicando. Assiste e curte, pô. Eu assisto o TikTok e curto, pronto. Então, oi, meu nome é Fernanda. Eu sou... Então... E aí eu vi uma moça explicando sobre a questão do lado irracional desses métodos de avaliação ou de feedback e tal. E aí ela dá uma dica, assim, do tipo, você vai perguntar, de repente, assim, pro seu time, você passa uma tarefa e fala assim, de 1 a 10, na escala de 1 a 10, o quão motivado vocês estão para fazer essa tarefa. Aí vamos supor que alguém falou 3. E em vez de você perguntar assim, mas por que 3? Tipo assim, por que não deu mais? Porque a gente sempre mira
E ela fala assim, inverte esse raciocínio e fala assim, mas você deu 3, e assim, o que fez você dar 3? Porque você poderia dar 1, dar 0, né? Tipo assim, o que te motivou a dar esse 3? E aí você faz a pessoa, em vez de olhar pro que falta pra chegar no 10, as coisas boas. Ela olha o que fez ela considerar o 3. Que tipo assim, Copo mas meio 3, cheio, né? 3 não... Poxa, alguma coisa tinha ali. Então, de você tirar um caldo ali daquela... E numa entrevista de desligamento também tem muito isso, assim, da gente saber aproveitar também e não virar um muro das lamentações. É isso. E a gente poder tirar também informação ali para trazer de volta para dentro e falar, peraí, o que a gente pode rever, né? Com certeza. Acho que tudo, esse processo da entrevista de desligamento, né, no final do dia, a gente quer ter um dado verdadeiro, bem estruturado, que a gente tire algum insight. Então, desde a forma como você comunica essa pesquisa, passa essa segurança para o colaborador que não vai ser identificado, explica para ele a razão pela qual, por mais que ele não faça mais parte da empresa, por que eu estou aqui perguntando como é que foi a tua experiência nesses últimos anos, né? Isso tudo ajuda a pessoa a ser, obviamente, transparente, enfim, e acho que são exceções quem não é, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar muito mais como uma ferramenta que vai gerar insights para você como empresa melhorar. Você falou das diferentes pesquisas, né, dos momentos em que vocês rodam essas pesquisas e tem produtos específicos para isso. E isso me fez pensar que para a gente quebrar uma experiência completa em vários momentos, vocês precisaram ter um conhecimento muito grande dessa jornada desse colaborador. Porque para você olhar no detalhe, você precisa primeiro olhar a big picture. Muito bem, né? Para depois poder quebrar. Como é que foi esse processo de construção desses produtos? Porque não dá para misturar, né? Como é que você... Porque realmente, quando você falou, fez muito sentido. Óbvio. Tipo, como que eu vou rodar a mesma pesquisa para quem entrou, para quem tá lá há muito tempo, para quem... Então, como é que foi esse processo de quebrar esses momentos? Ótima pergunta, porque, por exemplo, o nosso módulo de Candidate Experience foi o último que a gente lançou, né? Então, quando a gente olha, fala, deveria ter Não sido o começou primeiro, pelo né? primeiro. Não começou, ele é o último módulo que a gente lança. Porque é uma área meio largada. Os caras reclamam que, eu faço entrevista, nunca ninguém dá não feedback, dá um e tal. Eu queria feedback. meter a boca nessa empresa aqui também, né? Exatamente. Então, talvez seria óbvio até ter começado com o Candidate, mas não foi. A gente começou... isso também acho que é muito de modelo de negócio, né? Quando a gente começou a trabalhar a experiência colaboradora, a gente só tinha um módulo, mas a gente não chamava como módulo, que seria as pesquisas para os colaboradores. A gente vendia tudo. Você quer pesquisa para quem está entrando, quer pesquisa para quem está saindo. Para candidato nunca tinha surgido, tá? Mas quer fazer mais do que uma vez por ano uma pesquisa de clima? Tudo no final do dia era o nosso módulo de Journey Experience que a gente falava. E por uma questão mais comercial, a gente percebeu que as empresas falavam, não, mas eu não quero fazer tudo isso. Né? Eu só quero fazer entrevista de desligamento. Eu só quero não sei o quê. Aí o próprio cliente, né, abriu a cabeça e falou, opa, por que a gente não cria então esses módulos? Vai ficar mais barato, mais acessível para ele. E ele começa atacando a dor que ele tem. Né? Então, acho que um grande desafio que a gente tem com o nosso cliente, que é o RH, não é uma área que normalmente tem muito budget. Né? Então, diferente da área de marketing para CX. Completamente diferente. Né? Então, ele cria um case, né, na frente que está doendo mais. E aí, uma vez que ele criou esse case, mostrou o poder do dado, mostrou, né, o resultado, ele consegue expandir e aí ampliar. Então, eu tenho muitos clientes que começam com a gente 1, 2 módulos e depois tem os 4 módulos. Mas é uma construção. E aí, internamente, como é que a gente pensou nisso? Quando a gente faz, né, eu comentei que a PIN se reinventou no meio do caminho, né? Então, a gente ali em 2019, quando a gente se reposiciona como uma plataforma de experiência do colaborador, antes o que a gente fazia era matching de fit cultural. A gente usava tecnologia também e questionários para medir a aderência, né, desse colaborador em relação à cultura e valores com a organização. E a gente acompanhava esse candidato no primeiro ano dele, por meio de pesquisas, acompanhava a opinião do gestor em relação à contratação que ele fez no primeiro ano. E tudo isso no final do dia eram pesquisas. E aí os nossos clientes começaram a falar, poxa, a gente acompanhava para falar no final do ano, né? Olha, pessoas que têm alto fit cultural performam mais, estão mais satisfeitas com o seu trabalho e o líder está mais engajado com aquela contratação que ele fez, mais satisfeito. E aí essas empresas falaram, opa, isso aqui é tão bacana, questionários customizáveis, né, que estão olhando o momento desse novo colaborador, vocês não fazem isso para quem eu não contratei usando vocês para fit cultural? E aí que foi o estalo, né? E aí a gente começa a estudar o que seria isso. Né, aqui no Brasil não se falava muito disso. O primeiro guru e referência para falar de employee experience lá fora é o Jacob Morgan.
é a grande referência. A gente começa a estudar Jacob Morgan e começa a estudar o que acontecia em CX. Né? E ali a gente faz, acho que um misto dos dois e começa a estudar e criar as metodologias com algum embasamento, né, teórico por trás, que são as nossas pesquisas, são esses momentos hoje que a gente tem dentro dos nossos produtos. E aí faz todo sentido a experiência que ela tem de BP de Sales lá no comecinho, que a gente aqui também, a gente faz uma investigação, a gente puxa a ficha, né, do convidado e tal. Então a gente sabe desse seu passado. Vocês concorrem com quem? Hoje o maior concorrente nosso, né, mas ao mesmo tempo uma das empresas que a gente mais se inspira é a Qualtrics. Então quando a gente começou, a gente foi entender também quem já fazia isso. A gente tinha de um lado as empresas tradicionais de pesquisas, que ainda são também nossos concorrentes, consultorias que aplicam pesquisas de clima, e esse outro lado, acho que a empresa de fora, Qualtrics, hoje a gente considera como um concorrente, mas que a gente aprende muito também com eles, né? Acho que a gente consegue fazer uma regionalização, né? Trazer um pouco para a realidade aqui Brasil, né? Então a gente entende muito mais o nosso... A gente entende muito mais, né? A gente acha que a gente entende muito mais o nosso perfil de cliente brasileiro, as dores, o desafio, a maturidade do RH. Então tudo que a gente faz, a gente cria uma ferramenta que seja muito bem recebida por esses clientes, e as nossas diferenças, né, que também a gente foi, enfim, buscando tanto para a Qualtrics, tanto para as consultorias que têm uma ferramenta de pesquisa, foi aí fazer diferenciação em relação a como tratar esse dado. Então a gente tem hoje um time muito forte de Data Scientists, né, que a gente chama ali de Data Labs, essa área, que no final do dia cria todas as inteligências dos insights que a gente vai levar para o nosso cliente. Então, os cruzamentos desses dados, como a gente organiza isso. Então, tem uma frente muito forte nesse sentido. E uma frente também muito forte que a gente entendeu, diferente, por exemplo, de uma Qualtrics, não tem dentro da sua estrutura uma consultoria, né? Eles têm parceiros hoje. A PIN, a gente hoje tem um braço. Para dar apoio ao cliente. Quer dizer, eu faço o que com essa informação que eu colhi agora? Porque a gente também pode considerar como concorrente ferramentas que nem Google Forms e SurveyMonkey. No final do dia, vai fazer resolve pesquisa. Um problema, resolve ali, um problema. Então, como é que a gente se diferencia? Com um time, né, de Data Science muito bom, que vai gerar os insights, com os dashboards, com os analytics. A gente tem um time muito bom, que são os que vão pensar nas metodologias também dos questionários. Então, a gente tem sugestão de templates, que é o time de People Science. Então, esse time é especialista, vai entender o que é tendência para ser perguntado, o que é importante. Exemplo, né, até o início da pandemia, ninguém falava em nenhuma pesquisa de mapear a saúde mental. Né? Hoje em dia, se uma pesquisa não tiver essa dimensão, esse tema, tudo bem, você não precisa perguntar. Se você realmente não for atuar, não pergunte, né? Mas, enfim, é um pilar importante. Então a gente também entendeu como ajudar o nosso cliente, entendendo muito a maturidade das empresas brasileiras, em como a gente pode apoiar eles a construírem suas próprias pesquisas. Então, por mais que a gente tenha templates, a nossa ferramenta é 100% customizável, então ele pode colocar e criar qualquer tipo de pergunta, mas a gente vai ajudar ele a escrever essa pergunta da forma correta, sem gerar viés, né? Então, trazendo credibilidade no primeiro momento para o questionário e no pós-pesquisa. Então, a gente sabe que o RH também vem se reinventando como área, né? Então, a gente hoje não tem mais só psicólogos, a gente tem, e a gente recomenda, né? A gente tem engenheiros, a gente tem publicitários, é uma área muito, com um ambiente bem diverso de formação, né? De profissionais. E aí a gente ajuda eles como é que eles trabalham melhores com dados, né? Que acho que esse era um ponto também que a RH está evoluindo muito, e a gente dá todo esse suporte pós-pesquisa, fazendo as análises das pesquisas, também usando inteligência artificial, muito mais ágil, direcionando já alguns insights para eles. Então foram coisas que a gente também foi percebendo que é o nosso diferencial, por que não fazer só com Google Forms e SurveyMonkey. Eu estava aqui consultando aqui, a gente trouxe o Bruno Andrade no episódio 95 e ele é da Qualtrics. E você o conhece também, você me disse, né? Conheço, a figura conhecida da Qualtrics, o Bruno, então. Ele é bem teórico, professor, então, cara, ele viajou nos livros aqui, vou te dar indicação de leitura, isso aqui foi bem um papo bem legal, ele gosta de viajar nesse tema, né? Diz pra mim, antes de eu perguntar se a pandemia alavancou ou contribuiu para alavancar o negócio, porque eu quero saber quantos funcionários? Hoje a gente tem por volta de 80. 80, cara. Você vai me responder se a pandemia, o que a pandemia ajudou nesse ponto ou não, porque nós começamos a nos preocupar com esses temas também. Mas antes me diga, qual foi a pior experiência que você já teve na sua vida? Uau!
A pior experiência. Ou é a melhor, né? Porque a pior Mas e te melhor a ensinou. gente sempre lembra, entendeu? Comece verdade. por qual você se sente mais confortável em dizer. Acho que a pior eu não sei se é pior, mas acho que faz parte e como, né, empreendedora, até quando vocês sabem, né, que título vocês colocam, falam, poxa, coloca empreendedora, porque acho que um super desafio primeiro, é importante se planejar para empreender, é importante fazer sua reserva, ter consciência, né, como é que vai ser. Mas eu já hoje adianto super aprendizado que todo planejamento, todo não, mas boa parte do planejamento vai por água abaixo quanto ao prazo que você dava, né? Eu achava que em 12 meses isso aqui ia acontecer. Até 24 meses isso aqui ia acontecer. Pelo menos a minha experiência demorou muito mais, né? Então, isso pro indivíduo, né? A gente tem que saber lidar com isso. Mas faz parte, né? Então acho que também a gente se adapta, enfim, entende o outro lado, aprende alguma coisa com isso, né? Por que demorou mais, por que demorou menos. E o processo de também, acho que a gente, genuinamente, acho que na Pimpipo a gente se preocupa muito com os nossos colaboradores, né? Quando a gente se chama de pinners. Uhum. E é difícil demitir, por exemplo, né, por performance, é difícil ouvir algumas coisas que você não quer ouvir, e faz parte, a gente tem que respeitar o outro, né, entender o porquê que o outro está se colocando dessa forma, enfim. Então acho que é difícil, mas eu não tive até hoje eu não tive assim, aquele dia é o pior dia. Acho que tudo isso é quem empreende, quem é dono do seu próprio negócio, tem que passar. E tem que encarar e bola pra frente, sabe? Acho que, mas assim, tire um aprendizado com isso e faça melhor da próxima vez. E as coisas boas, tem um monte de coisa boa, né? A coisa boa uma das coisas que sempre motivou a empreender era poder construir um negócio no qual eu acreditasse muito na cultura e nos valores. Né? Então isso eu vivo hoje na PIN no meu dia a dia. Né? Então isso é muito bom, realmente ter construído um negócio junto com os meus sócios, que a gente acredita que a gente conseguiu consegue estar levando essa cultura para 100% dos nossos pinners, consegue revisitar a nossa cultura e revisitar nossos valores. Acho que isso também não é estático, acho que tem algumas coisas que, óbvio, a gente nunca vai perder, né? Por exemplo, integridade, transparência, mas outras que vão surgindo. Então, por exemplo, uma frente nossa que a gente está promovendo muito esse ano, que é, por exemplo, foco em resultado. A gente já tinha isso como valor, mas que não era percebido, né? Isso eu sempre vinha até no feedback quando a gente faz planejamento, enfim, com os pinners, etc. A gente falava, isso aqui não é o maior valor da PIN. E até repensando, né, as estratégias para esse ano, isso é uma das coisas que a gente quer alcançar e fazer do nosso jeito, né? O que significa foco no resultado no nosso jeito, no jeito que a gente acredita. Mas eu acho que o que mais me motiva é isso, é ver as pessoas também crescerem, se desenvolverem, encontrar pessoas sensacionais trabalhando com a gente, que acreditam no nosso produto, são fiéis aos nossos clientes. Acho que isso é lindo, maravilhoso, de todas as áreas, né? O time de tecnologia, Data Science, People Science, o time comercial, enfim. Isso é o que me faz, né, acordar todos os dias, enfim, acreditar que a gente está construindo um negócio que para em pé e que pode ainda muito mais. Você sabe por que eu fiz a pergunta do pior? Porque parece uma pergunta assim, cara, que pergunta não tão legal, você poderia perguntar o melhor. Mas tem uma coisa que eu vejo nas pesquisas de experiência, que quando a gente encontra uma situação que é bem complicada, bem ruim, que foi bem constrangedora, a gente tem uma chance quase de fazer uma inversão polar no sentido de satisfação para cativar aquela pessoa pro resto da vida, sabe? No episódio do Bruno, coincidentemente, a gente falou de um caso, eles atendem a Disney, Uber, uma porrada de gente lá, não sei o quê, e ele contou um caso muito curioso. A pessoa perdeu um celular na Disney. Pô, vamos lá, a pior coisa da vida não é perder um celular. Pô, sério, né? A gente já passou por coisa, você fala, cara, perder um celular, pô, é chato pra caramba, tá seus cartões, você tem que ligar pra... É chato, mas não é a pior, mas é horrível. Aí a pessoa perdeu o celular, falei, pô, tentou achar, não achou. Embarcou, voltou pro Brasil. Passam uns dias, ela recebe uma mensagem, cara, que louco. Os caras falam assim, ó, encontramos seu celular e já tá prontinho pra despachar pra tua casa. Nossa. Chegou o celular em casa numa caixinha, topzera e lindo, embaladinho. Falou assim, ó, uma pena que isso aconteceu, mas tentamos fazer da melhor forma. Bicho, pô, você perdeu o celular na Disney, podia ter ficado, cara, foi uma viagem, pô, perdi meu... Não foi o Mickey que devolveu? Pois é, aí você quer demais também, Fernanda. Pô, você tá de zoeira comigo, cara. Mandaram o que foi o correio que deu o Sedex? Mas olha o ponto.
Eles não perguntaram assim, cara, será que você pode fazer um depósito aqui da taxa de correio pra Nada, gente depositar? Será que... Cara, tá aqui, ó, a gente tentou preservar... Entende o quantos eles elevaram? Mano, a Disney já foi maneiro, mas quando eles fizeram isso, é uma coisa simples, que foi uma situação que causa uma situação... É desconfortável, mas você inverte de uma situação que poderia estar mal, pum, você vem pra cá e fala alto índice. Eu perguntei disso das negativas, porque geralmente quando a gente consegue tratar bem uma situação negativa, a gente, fideliza pra sempre. Sim. Experiência com carro. Comprei um carro, ele tava bem rodado, mas ele tava dentro da garantia e tal, deu problema numa bomba, um negócio específico. Quando eu fui ver, beleza, vou trocar. Não, cara, custa 2 paus. Pô, mas como uma mangueira custa R$2.000? Aí a concessionária falou, não, mas fica tranquilo, bota o carro aqui, me deram um carro reserva, trocaram o negócio. Entende? Você fala, velho... Isso é uma situação ruim, você fica... Eles poderiam... Mas eles pegam isso e a forma como eles conduzem te fideliza de um jeito, né? Então foi por isso que eu fui dar negativa e às vezes falo, pô, cara, como é que eu poderia ressignificar essa parada? Mas foi nessa linha. E o mais bacana, pegando inclusive esse exemplo da Disney, que no final do dia isso é a experiência do cliente, né? No final... Mas quem fez esse processo é um colaborador lá da Disney. Sim. Que provavelmente ele também vive, né? Obviamente ele vive a experiência no seu dia a dia. Então, no final do dia, quando a gente fala de employee experience, é tudo que você sente, escuta e vive na organização, né? Engajamento é consequência da experiência que você está tendo. E ele conseguiu levar isso pro CX, né? Então, existe, né, um grande sonho, acho que de todas as empresas que trabalham em UX, é conseguir conectar o CX com o EX. Sim. Porque se você oferece um bom EX, Employee Experience, pode ter certeza que isso chega na ponta pro consumidor. Ninguém dá o que não tem, né? E eu acho que não só isso, mas eu acho que até a cultura e o encorajamento interno de tipo assim, ninguém ia cobrar aquele colaborador, falar assim, você devolveu o negócio, você vai pagar agora do seu bolso essa taxa porque você tinha que ter preenchido um formulário e não sei o quê. Ninguém vai chegar e cobrar esse cara disso, porque é a cultura do negócio. Então não é só o resultado que a gente vê, né? Imagina a construção dessa experiência interna, dessa cultura, dessa... É isso aí. Eu acho uma coisa que vocês estavam falando, assim, de experiência boa, experiência ruim. Experiência é medida em vários níveis, em quase todos os contextos em que a gente está inserido. Mas, por exemplo, tem uma marca famosa aí que eu não vou falar, né? Porque vai que um dia eles escutem isso aí. Mas tem uma marca famosa de bebidas lácteas, de sorvete no shopping. Que, eu queria... Sabe, toda vez que eu não deixei de ser cliente por isso, mas toda vez que eu compro e eu falo assim, esse sorvete aqui, devia vir essa paçoquinha que vem em cima e embaixo também, mano. Porque você come a paçoquinha de cima, quando chega embaixo não tem mais. Aí fica só aquele sorvete ali, né? Aí eu fico assim, eu queria que alguém dessa empresa viesse pra mim e falasse então assim, fala o que você acha. Então, mas é justamente isso que, tipo, eu tenho um feedback e eu fico o tempo inteiro me lembrando dele, porque eu sou consumidora. Isso não me impede de consumir, não me impede de ser cliente, mas eu fico assim, onde que eu poderia falar isso? Aí eu fico pensando, nossa, mas é muito idiota se eu entrar no site lá da empresa e digitar. Pensando em experiência, eu acho que tem muito isso. De novo, isso é um customer experience, né? Falando em employee experience agora, ter esse canal aberto na empresa e muito bem direcionado, porque assim, às vezes um feedback ou alguma coisa que eu tenho fora de um momento de mapeamento de experiência, pode ter um canal lá, qualquer coisa manda aqui na ouvidoria. Mas assim, eu vou reclamar do sorvete na ouvidoria. Não sei se isso é importante o suficiente. Você entende? Porque eu não sei exatamente onde reclamar. Para a empresa, isso às vezes pode ser uma informação muito valiosa, porque às vezes é uma mudança simples, de um processo simples que vai ter baixo custo, mais ou menos, né? Porque pensando em multiplicar isso em todas as... Mas beleza, ok. Pensando que é só uma paçoquinha. O canal específico para eu direcionar o meu feedback de experiência, independente de qual momento, não só no momento em que está exposto ali, agora eu vou te ouvir. É importantíssimo, né? A gente construir essa confiança. E acho que esse é o ponto, agora no finalzinho da sua fala que você traz, né? O construir essa confiança. Isso a gente fala muito para os nossos clientes, né? De nada adianta você dar a oportunidade da pessoa falar, responder uma pesquisa e não apresentar os resultados. E sim, tem empresa que aplica a pesquisa e nunca vai apresentar esse resultado porque ela não gostou do resultado. É óbvio que ela não gostou, porque senão ela poderia ter apresentado. Mas esse é o maior erro que as empresas podem fazer. Primeiro porque ela
ela não vai atender a expectativa do colaborador, né? Então, poxa, me dá retorno, eu gastei tempo aqui para responder essa pesquisa e eu não sei qual foi o resultado, né? Então, e aí isso vai fazer com que nos próximos anos, nas próximas pesquisas, a adesão caia, né? Então, isso é um fato, não tem o que a gente discutir. E outra coisa que eu falo muito, que também, com a tecnologia, isso acho que veio, né, com a tecnologia, não basta e não deveria se olhar só para o resultado da média da organização, porque média mascara resultado, né? Então, eu gosto de dar sempre um exemplo que lá atrás, quando fizeram os aviões, se a gente tivesse pego a média dos pilotos de altura, né, a cabine fosse fixa, sempre para todo mundo, né, o banco não mexesse, porque é um espaço pequeno, mas como é que você vai fazer um espaço tipo que vai caber qualquer, né, mulher, homem, por qualquer tamanho? A gente não teria uma diversidade de pilotos e seria muito mais difícil a gente ter pilotos, né? E é isso que a gente faz muitas vezes com pesquisa. A gente olha a média do resultado da sua empresa, mas ela vai mascarar resultado. Quando a gente hoje com tecnologia consegue chegar, né, não no indivíduo, mas nos diferentes grupos, e aí a gente pode quebrar isso por tempo de casa, por geração, por gênero, né? Tem N cruzamentos por localidade, por área, por gerência, né? A gente vê como os resultados são completamente diferentes. Né? A experiência que as pessoas estão tendo, ou porque elas são de outra geração, e eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, de feedback. Né? A gente veio de uma era também de feedback anual, para semestral, para trimestral, para tipo one-on-ones, né? Todo dia é dia de dar feedback. Bom, mas tem gente que não gosta desse tipo de todo dia de feedback ou one-on-ones, assim, com muita frequência, né? Principalmente gerações mais sêniores, não vem essa necessidade. Já o jovem aqui, o millennial, ele quer semanal, se for necessário, meia horinha, fala aqui como é que foi, eu quero teu feedback. Então, hoje que a gente está falando de construir cada vez mais times diversos, que tenham pessoas de outras gerações, de outras realidades, que tenham vindo de outros países, muitas vezes cultura, enfim, é importante que você consiga identificar os diferentes grupos que você tem e criar ações mais direcionadas para aquele grupo, porque daí ele vai se sentir ouvido e aí aquela ação no final do dia vai gerar um impacto, né? Você vai ver o ponteirozinho, pode ser da principal métrica hoje todo mundo mede, que é o INPS, se mexer, né? Então sair de uma zona crítica e para uma zona de excelência. Por quê? Se a gente começar a criar ações mais direcionadas, mas isso dá muito mais trabalho, né? Então é o grande desafio, mas sim a gente tem que estar, acho que a escuta é importante e tem o outro lado disso, que não é mais a opinião de quem recebe o maior salário que importa. Sim. É o dado que está nos dizendo o que está indo bem e o que não está indo bem. E como o ágil ajuda nisso, né? Esse pensamento, essa metodologia ágil, né? De pensar assim nas dailies, né? Nas weeklies, de incluir nisso também um momento, né? De construção ali Hoje a gente vê que muitos dos nossos clientes, coisas bacanas que acho que vieram acontecer, a gente fala do RH, muito do que o RH no final do dia faz no dia a dia na organização, ele depende de outras áreas, né? A área de comunicação interna, a área de suprimentos, os líderes, né? Ele não consegue fazer nada sozinho. E a gente vê um movimento que empresas que realmente estão conseguindo trabalhar com UX criam os squads que vão atuar com UX. E aí eu tenho alguém de comunicação, eu tenho alguém de benefício, eu tenho alguém de recrutamento e seleção, eu tenho alguém de treinamento e desenvolvimento dentro desse squad. E as pesquisas vão trazer insights para cada uma dessas áreas. E eles trabalham juntos. Né? E aí a mudança acontece. Duas coisas que você disse que eu achei super legais, assim, que a gente precisa dizer. Primeiro é transparência. Cara, se tem uma coisa que nesse momento que a gente vive da humanidade, é tentar esconder ou burlar achando que o espectador, o ouvinte, ou seja lá quem for, é idiota. Então é isso, cara, vou fazer uma pesquisa e não vou mostrar. Cara, por que você vai fazer isso? Tipo, todo mundo diz nos corredores que aqui é uma droga, ou que tal coisa é muito legal. Cara, torna público e trata essa parada. É óbvio que tem protocolos e política. Eu gosto de estudar essa parada, sabe? Porque, de novo, lembra do ressignificar uma parada que é muito negativa? Quando você olha para um negócio, você tem uma grande oportunidade. O cara olha para um negócio, um problema com isso, fala, puta, que problema, coisa chata, como a nossa empresa é zoada nessa parte. Fala, não, mano, aqui tem uma mega oportunidade. A gente só vai precisar estudar a melhor forma de fazer isso aqui explodir. Tá vendo como o TikTok ensina? É o lance do que eu falei aqui, ó, da nota 3. É isso, a nota é 3, sua empresa é uma merda, a nota 3. Mas por que você deu 3? Ou, por que você continua aqui? Ah, por causa do dinheiro. Opa, então, peraí.
Será que acho que a gente tá pagando bem, mas será que a gente tá comunicando bem? Será que a gente tá usando isso a nosso favor de verdade? Sei lá. Nas análises de perfis que a gente olha para as pessoas, eu não sei se vocês integram alguma coisa assim para ver um perfil, para já começar a fazer uns cruzamentos maior de dados. Tipo, esse tipo de perfil tende a ser mais... Tem limite, né? Até a gente não faz porque no final do dia, como a maior parte das nossas pesquisas são confidenciais, né? Eu não posso atrelar aquela resposta àquele indivíduo, né? Mas ao perfil dele, sem abrir o nome, assim... Porque eu não vejo a resposta individualizada, né? Eu vejo do agrupamento de pelo menos 5 pessoas. Então seria difícil fazer isso, mas dá para fazer, né? Existe um caminho que é compartilhar essa informação para um time interno da empresa de People Analytics, onde ele vai cruzar esse dado com outros dados para gerar alguns insights, né? Então dá para fazer, mas o que a gente consegue já fazer de forma, e a gente lança também todo ano o panorama da experiência do colaborador, que ele vai pegar esses grandes grupos. Então, assim, geração tem característica própria dela? Tem. Falar de homem e mulher? Tem diferença. Tem. Falar de tempo de casa? Tem diferença. Com certeza. Então, isso já eu não chego no indivíduo, mas você consegue falar, bom, a Isabela é mulher da geração Y de São Paulo. Né? Então tá, o que tem esse grupo aqui? E tá, sei lá, 10 anos na empresa, exemplo. Né? Então, o que tem? Esse grupo tem uma coisa muito parecida? Talvez tenha. Tem da ambição, onde eles querem chegar, o que eles querem, por que eles ficam na empresa. São por razões completamente diferentes, as gerações. Né? Início de carreira, quem já tá há 15 anos na empresa. Então, já é possível fazer, no final do dia a gente entrega isso, mas não cruzando com o perfil comportamental daquele indivíduo, né? Nesse nível não. Seria só uma questão, porque eu não sei, pessoas mais melancólicas, pessoas mais sistemáticas tendem a gostar de algumas coisas ou outras, mas aí divide muito nesses temas, assim. Mas o grande lance da transparência é isso. Cara, quando a gente olha para esse tema, esconder as coisas é um mega de um trabalho. É tipo o Galvão Bueno querendo narrar uma luta do UFC, não sei se vocês vão lembrar uma parada como essa. Depois que a luta aconteceu, eu falei assim, não, a galera não vai se ligar. Eu vou narrar como ela se fosse ao vivo, mas ela já é gravada e acabou de acontecer. Cara, foi um fiasco. Então você fala assim, não dá pra fazer essa parada, né? E a segunda foi trabalhar na média. Cara, se tem uma coisa que a gente luta aqui é isso. A gente é uma consultoria de estatística, no fundo, trabalha com remuneração. Então, a gente propõe que se analise todas as bandas de uma amostra. Por quê? Porque as coisas que são inovadoras não saem do meio, da mediana. Não. Elas saem dos desvios padrões, que a gente faz em remuneração, especialmente? Fala, exclui. Corta. A mala de rodinha que um piloto de avião leva, na verdade, veio deles, porque você fala assim, bom, para quem é que a gente vai perguntar sobre fazer uma mala? Você pensa, ter rodinha numa mala não é um negócio básico hoje? Mas não existia essa parada. Não tinha rodinha. E como é que surgiu isso? Pega um público que você não ouviria. E fala assim, cara, o que te ajuda? Se tivesse rodinha nessa parada, seria muito mais fácil. Cara, rodinha numa mala. Então, o desvio padrão, o design thinking, que a gente estavam... Qualquer desses métodos para lançar as coisas, ele vai exatamente falar assim, eu quero os extremos, eu quero que o pessoal jogou fora. É essa parte que eu me alimento e construo, né? Tem muita coisa aí e é riquíssimo, né? A gente tem também dentro da solução, né, uma análise dos comentários qualitativos, né? Então, também a gente já classifica esses comentários em assim, mais de 70 tópicos e fala o sentimento que as pessoas falaram, né? Então, isso também é um dado que muitas vezes se perdia nas pesquisas. Você pega uma organização que tenha 50 mil colaboradores, como exemplo, mas pode ser 5 mil colaboradores, cada um deixar um comentário, assim, não vai ter RH que vai ler todos os comentários. Se você tem uma pesquisa de 10 perguntas, você tem 5 mil colaboradores, cada um deixou um comentário para cada uma delas, esquece. Né? Você não tem braço. Dá pra colocar no chat GPT agora, né? E falar assim, dá um panorama pra mim. Esse médico... O que o pessoal tá dizendo? Mano, eu imagino... E sai muito... Assim, você entender que as pessoas estão falando mais sobre isso. Pode né? crer. Porque vocês fazem essa parada? Vocês dão uma noção? Uma nuvem de palavras. A gente tem a nuvem, que são a quantidade de menções. E aí já tem o nível abaixo disso, que seria usando uma realmente a inteligência artificial, que vai pegar todos esses comentários. Hoje já são mais 70 tópicos, que nem liderança, cultura, trabalho remoto, salário, que a gente classifica, então, esses comentários e fala com qual sentimento. Sentimento positivo, neutro, negativo. Então, eu tenho
1.780 comentários falando sobre liderança, onde 40% com sentimento positivo, 30% neutro e 30% sentimento negativo. Então só isso já faz você, temos aqui uma coisa para olhar com maior atenção, porque dos 1.500 comentários que a gente teve, dos 2.000 comentários que a gente teve, tipo, 90% dos comentários foram ligados à liderança. É um exemplo bem que é já fazendo uma conexão, tem uma interpretação também, então você fala, aqui é importante. Teve um negócio super bacana também que aconteceu, mais voltado até para CX, mas eles usaram a nossa ferramenta no espaço de coworking que rodou, né, a pesquisa de NPS com os residentes. Né? E era só a pergunta, de 0 a 10, quanto você recomenda esse espaço de coworking para outros empreendedores? E os 3 itens que saíram, né, com a análise que a gente fez ali com a maior insatisfação do grupo, que é detrator, porque você não recomenda, que dá no de 0 a 6, foi o primeiro deles uma coisa até óbvia, né, e que poderia ter ido numa pesquisa onde a gente coloca a pergunta já mais direcionadora, que era a qualidade da internet. A gente falava, poxa, isso aqui tá muito devagar, enfim, é um prédio de coworking só de startups de tecnologia, então esperava-se que a internet fosse melhor. Esse foi o primeiro item. O segundo item já foi algo inesperado, eu não recomendo por conta dos elevadores. Por que elevador? Né? E aí foram entender porque hoje a gente podia reservar as salas em qualquer andar do prédio, um prédio que era muito visitado por organizações, tinha muita visita ao longo do dia, que não dava vazão para essas pessoas. Então, você chegava na hora do almoço, às vezes você tinha que ficar 45 minutos, e não é que era preguiça subir escada, a tua mesa ficava lá no 11º andar. Assim, você não vai subir, assim, sem a necessidade, todo dia até lá. Né? Então, as pessoas estavam insatisfeitas. Falavam, poxa, eu tenho reunião às 2h da tarde, esquece, minha reunião eu marquei na sala do 2º andar. Né? Então, poxa, temos que resolver. E aí chamaram a empresa dos elevadores, fizeram os elevadores inteligentes, colocando um número, enfim, tal. Que o prédio não tinha sido projetado para ser um espaço de coworking com tanto movimento. Eu tinha, sei lá, 3 elevadores, tinha que funcionar dessa forma. E o terceiro item foi a limpeza dos banheiros. E que era um negócio também que você nunca ia perguntar. Né? E super simples de resolver, no sentido, falaram com a empresa terceirizada que faz a limpeza, que a limpeza era ruim, era boa, só que aumentaram, né, reduziram o tempo, né, da passagem da pessoa que ajuda ali na limpeza dos banheiros. Então, isso é interpretar, né, o que sai numa pesquisa qualitativa, que às vezes se perde porque a gente não vai ter tempo para ler, usando tecnologia para ser muito mais efetivo no plano de ação. Sim. Cara, não, aqui, nossa, eu fico ouvindo e fica em minha cabeça, já tem várias guias abertas aqui. Né? Mas pensando nisso, né, que você falou do mapeamento da experiência, mas por trás desse coworking é um negócio, né? Então, assim, ele foi projetado, ali, enfim, no meio do caminho virou uma outra coisa, mas aí tem uma experiência de uma pessoa que está usando, mas aquilo precisa dar lucro, então tem um embate, não sei se é essa a palavra certa, entre a questão do negócio, daquilo render dinheiro e dar lucro e nananã, e a questão da experiência de ser um negócio, assim, das pessoas quererem instalar, recomendarem, etc. Porque quando eu tava pensando nisso e ouvindo você falar, eu lembrei, eu moro num condomínio que a última torre foi entregue agora. Então, assim, eles precisaram vender aquilo antes de estar pronto, igual quase todos os condomínios, não é mesmo? E eles precisaram fazer a área de lazer, entregar quase 80% da área de lazer logo nas primeiras torres, porque a área de lazer vende. Então, quando as pessoas iam lá para ver o empreendimento, elas queriam ver aquilo ali bonito, funcionando, a piscina iluminada e não sei o quê. E aí eles fizeram a piscina num lugar que pega muita sombra. Mas quando ela foi feita, tinha uma torre só. E ninguém previu, sei lá, que o sol, ele não atravessa a torre. Não ia mudar o lugar do sol. Exatamente. E hoje a piscina é uma piscina linda, maravilhosa, enorme, tem raia, tem um monte de coisa, mas ela fica num lugar de sombra praticamente o dia inteiro, e ela não tem, eles não projetaram espaço para aquecimento solar, então não tem como fazer aquela piscina ficar aquecida. Nossa. Então ela não pega sol, ela não é aquecida artificialmente, ou seja, é linda, maravilhosa, na foto fica muito massa, mas a gente não consegue usar no dia a dia. Tem uns corajosos que usam, mas eu tô de boa. E do outro lado, do lado da torre que foi entregue por último, fizeram um campinho de futebol, que pega sol o dia inteiro. Que poderia muito bem ser o lugar da sombra, e trocar um pelo outro. Só que o campinho de futebol não vende tanto quanto uma piscina. Então a gente tem um negócio, que precisa dar dinheiro, precisa dar lucro, precisa vender,
então é mostrar resultado, e tem a experiência da pessoa que mora ali. No final, assim, hoje, é claro que eu consigo pontuar isso, porque eu tô vendo as 3 torres lá, a sombra já tá lá, a piscina já tá lá, né? Imagino que quando você planeja um negócio, é muito difícil você pensar em todas essas. Agora, voltando, né? O arquiteto que fez pensou nessa parada. Ah, pensou sim. Pensou tanto que, assim, não entra uma ambulância no subsolo? Como que você pega uma pessoa que precisa entrar numa ambulância? Ela precisa passar pelo hall, precisa passar pela portaria, sabe? São coisas assim, a experiência do dia a dia. Agora, voltando para o contexto de empresa. Tô abrindo uma empresa. Por onde eu começo a pensar em experiência? Pra experiência não chegar... não é o primeiro tema da pauta, né? Nunca é. E, tipo, por quê? E outra, como que eu posso, que eu faço pra não chegar lá no final, ter 3 torres, uma piscina com sombra e um campinho com sol. Com sol. A gente não precisa nem... A pergunta do milhão, né? Mas não precisa nem ir tão longe, que eu acho que o que acontece muito, e a gente vê, teve as empresas que queriam ser tipo Google, né? Então, vamos botar um escorregador, vamos botar videogame, vamos botar mesa de ping-pong, né? E ninguém usa, né? Assim, fica... E por que ninguém usa? Porque a cultura não permite, né? Então, acho que a gente, quando constrói uma empresa... Uma das coisas que você não pensa no primeiro momento, mas que depois você para refletir, que é entender quais são os seus valores, qual a cultura que você quer ter aqui. Vem muito dos fundadores no primeiro momento. Então, quem são os fundadores vai dizer muito qual que vai ser a cultura da empresa. E isso, obviamente, depois você vai trazendo novos sócios. Começa a ser uma mistura, né, de quem está lá construindo aquela organização. Então, acho que ela já nasce, toda empresa tem a sua cultura, tem os seus valores. Mas acho que tem coisas que vão se transformar ao longo do tempo. Mas quando você cria um negócio, tem algumas coisas que talvez você já saiba que você não abre mão, né? Então, os famosos jeitinhos. Quais são os jeitinhos que você permite e quais são os jeitinhos que são inadmissíveis, né? Uhum. Isso você no deserto você já pode pensar. Falando muito mais de aqui cultura e valores. Mas quando a gente pensa no negócio em si... Uma das, pelo menos, preocupações que daí acho que também vem muito da característica de cada negócio, de sócios, o que eles querem. Pro Fred, pro Caio, pra mim, né, pro Cris, acho que era super importante a gente pensar num negócio que parasse em pé por uma geração só própria receita, né? E aí é muito perfil dos empreendedores, tá? Acho que tem empreendedor que tem um perfil de captar, de saber usar muito bem esse capital de terceiro e alavancar e crescer, e lindo e maravilhoso. Mas é uma arte fazer isso, não é para todo mundo. E tem os empreendedores como nós, da nova geração, tá? Porque acho que se eu falar, eu tava comentando que a minha família inteira praticamente é empreendedora, né? A gente é a 4ª geração aqui como casal. Mas lá atrás era óbvio, você vai montar um negócio que tem que parar em pé, não tem esse dinheiro aí de investidor, não, que vai botar, acreditar em você. Então acho que isso... Pra gente, né, lá atrás, quando a gente começou o negócio, era, tá bom, como é que eu vou gerar receita nesse negócio? Como é que eu vou... E foi uma das coisas que fez a gente virar e se reinventar no meio do caminho, né? A gente falou, opa, o negócio de matching de fit cultural é legal, tá gerando receita, mas a gente não vai atingir o impacto que eu quero com este negócio. A gente entendeu por quê, principalmente porque o que a gente oferecia era um negócio que a gente chama também nice to have, não must have, né? Então, é legal, mas no final do dia eu contrato quem eu quero, porque o cara que tem a competência técnica importa mais do que ele combinar com a minha cultura, com os meus valores. E eu não sou cobrado por isso, no final do dia, né? Eu sou cobrado por tempo de fechamento de vaga, o que o meu cliente me falava. Então, opa, temos um problema, vamos resolver. Até que a gente vai pro IEX e fala, tá bom, como é que esse negócio primeiro vai atingir o nosso sonho grande, como é que a gente impacta positivamente a vida de milhares de colaboradores por meio da nossa solução. Hoje a gente acredita que a gente faz isso com a solução que a gente tem. E esse negócio, as pessoas pagam por isso, né? Tem dinheiro para isso. Obviamente você pode ser um negócio tipo Uber, que abriu um novo mercado, né, e abrir um novo mercado, talvez o único caminho que seja realmente pegando capital de terceiro, porque senão você vai morrer antes de conseguir fazer essa mudança. No nosso caso, a gente olhou e falou, já existe um budget aqui de pesquisa de clima, né? As empresas, nosso perfil de cliente já gasta dinheiro com isso. Então, o que eu vou ter que fazer é, no bom sentido, roubar esse budget para o IEX.
Mostrar valor que a próxima grande era de pesquisa é usar isso com esse olhar de experiência. Né? E a gente vai construir isso, que também acho que é algo novo. Né? Então, a gente obviamente não inventou a roda, mas a gente está transformando essa roda, né, agora de pesquisas tradicionais, sem olhar a jornada, sem olhar a experiência, para o que a gente acredita que é medir os momentos que importam dos colaboradores da forma na qual a gente faz. Então, acho que isso é algo que a gente pensou lá no começo também. Tem que ser um negócio que tem que parar em pé, por si só, assim, gerando receita. Então, a gente vai crescer com base na nossa receita. O capital externo não é bem-vindo, mas ele não para a gente sobreviver, eu não preciso disso. Ele vai ser para alavancar, mas não para sobrevivência. Deixa eu perguntar para você uma coisa que eu tenho vivido ultimamente e tem me levado a pensar. Eu encontrei a feira antes de vir para cá, antes da gente almoçar, e falei, cara, tô acordando muito cedo agora, tô fazendo exercício e tal, e pra acordar cedo para mim nunca foi um negócio, mas comecei a dormir cedo também, porque eu comecei a ver essa vantagem do dormir cedo, o quão importante é para você acordar bem, sabe? Tem até uma paradinha que eu gosto, que tem essa ionização da Terra. Antes da meia-noite, se você dorme, multiplica as tuas horas. Ah, beleza. Tô te perguntando isso, sabe por quê? Foi longe. Fui longe, viajei, mas tem uma explicação pra isso. Uma pessoa que faz exercício, que tem disposição, etc. Não é a primeira vez da vida que eu me aplico a isso. Tive um momento, criança pequena em casa, às vezes, né, você acorda pra fazer café pros moleques, não é café pra mim, não sei o que, tá. Isso faz uma diferença enorme. Quando vocês fazem pesquisas, vocês perguntam sobre a vida pessoal da pessoa, dá pra entrar nessa linha do tipo... E agora Como é que é a tua rotina, assim? Rotina, qual é que é teu propósito? Porque assim, quem não tem propósito, geralmente está perdido, é difícil o cara se alegrar em algum lugar. E aí, às vezes, a nota negativa aqui pra empresa, você fala, pô, até quanto aqui, isso aqui é problema meu, e até quando é a pessoa dentro dessa organização com o óculos dela enxergando dessa forma. O cara não se achou na vida, o cara não se exercita, o cara tá com a vida extremamente zoada. Isso é bom até pra empresa saber. Não tô dizendo que ela vai ter que tomar uma decisão de cortar esse cara, mas assim, de tratar, sabe, as questões psíquicas mesmo que você colocou aqui. Agora, se você não trata... Então, como que vocês entram nessa... nessa... agora, né, que todo mundo trabalhando em casa. Exato. Que antes você se desliga... Mesmo todo que mundo tivesse não, um ambiente... Né? Agora acabou de novo, volta pra cá. Exatamente. Com muitas pessoas que agora mudaram, né, a modalidade de trabalho ali, né, pro teletrabalho e tal. Antes, quando você saía de casa, você saía de um contexto. Então... Era mais, você ficava mais maleável para se adaptar numa outra situação, mas agora você tá dentro do mesmo contexto, com as mesma bagunça na sua casa, com a sua família, com as mesmas coisas, né? Como que você não carrega isso para pesquisa, né? Ótima pergunta. E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para o cliente, né? No sentido, o quanto que ele está disposto a entrar nesse mérito da vida pessoal do colaborador. Porque assim, eu acho que hoje eu falo, né, minha vida profissional e vida pessoal é uma só. No final do dia eu não tenho duas caras metades aqui, não. Sou Isabela no trabalho, não sou Isabela em casa, né. E isso acontece com 100% dos colaboradores. Você pode querer colocar uma máscara, né, mas isso vai te prejudicar lá na frente, né. Então, primeiro, você, organização, você pode sim abrir e deixar isso muito claro, que você agora está entrando num quesito mais pessoal, desde que você tenha também um projeto para poder atuar em cima disso, como organização. Né? Então, tem pesquisas, por exemplo, mais focadas em benefício, remuneração, que no final do dia, o que você vai poder fazer com essa informação? Né? Se os colaboradores falam aqui que estão achando que estão ganhando pouco comparado ao mercado, que os benefícios não são os que eles gostariam de ter, você vai mudar? Você tem esse poder aqui, né, como a área de RH, como líder, para levar isso pro board e discutir? Porque se você não tiver, não pergunte. Tá? Então, isso assim, tem que partir daí. Agora, se você tem essa alternativa, eu acho que muitas organizações interpretam e olham também esses resultados, o que está saindo mais, de repente, que é algo que a gente tem o poder de fazer a mudança, desde flexibilidade de horário, é ouvir um pouco a rotina da nova pessoa. Fazer o trabalho híbrido, né? Então não ser 100% home office, eu quero presencial também um pouco, mas 100% presencial não vai ser bom para o meu colaborador, porque a gente ouviu isso numa pesquisa, então as empresas perguntaram, né, nesse retorno, para ajudar elas a decidirem, não prometendo nada, mas para levar isso como um ponto no processo de decisão. Isso ligado ao benefício, por exemplo,
Tem também um caso curioso, né, de perguntar não, na verdade uma empresa que não perguntou, tem lá a carteira de benefícios, foi contratar uma gerente júnior, ou seja, talvez estivesse um pouco mais nova, tinha 32, 33 anos, e aí ela comentou, olha, ainda estou no processo de decisão, não, tá mais... Não, você foi contratado, vem pra cá, olha os benefícios que você vai ter. Você vai ter isso, vai ter aqui, sei lá, a academia, vai ter... você vai ter um carro, porque todo gerente entra aqui e tem um carro. Ela olhou e falou, poxa, obrigada, mas assim, eu não tenho garagem na minha casa, assim, tipo, eu não quero um carro. Não tem problema, tá, não sei o que, se parar em algum estacionamento, o carro pode ter, não precisa estar na tua residência. Ela falou, não, mas tem um segundo ponto. Eu não tenho carteira de motorista, assim, eu não sei dirigir. Ela tava até constrangida de começar a primeiro, exato, eu falando antes, eu não tenho garagem. Não, tudo bem, aqui resolve. Ela falou, eu não tenho carteira de motorista, tipo, isso aqui pra mim... Você não pode... Aí ela perguntou, vocês não podem transformar isso em crédito pra eu usar com outro tipo de locomoção? A empresa, tipo, o RH travou, né? Putz, não, assim... Não, o cara podia não fazer uma conta na hora, ele fala assim, locação, 85 pau. Pô, dá sim, cara. Fica até melhor pra nós. Mas aí, tipo, isso vai mexer, né? Mas tudo bem, começa um a falar isso, o outro fala isso, a gente já sabe que a nova geração, o diferencial não é oferecer carro pra ele ser um líder dentro da sua organização. São outras coisas. E a gente só vai saber quais são essas outras coisas se a gente abrir e perguntar, né? Porque no final do dia o colaborador, ele te ajuda a criar as ações. Eu falo muito que muitas das ações que vocês, na empresas, vão precisar fazer, vieram dos comentários, das sugestões do colaborador, né? Um pouco que você falou ali, o desvio padrão, dá uma olhadinha ali, às vezes é uma dica, né? E obviamente é um processo, como é que você convence a diretoria, como é que você prova de A a B que isso é necessário, que essa mudança é necessária, que a gente está no momento certo para fazer esse processo, né? Então, mas aí você tem dado, né? Não é mais a tua opinião, não é um outro, não. Aqui começou a ser um ponto de atenção, um diferencial que a gente tem que começar a pensar, porque isso vai fazer ser um diferencial para a nossa concorrência. Se eu fizesse o movimento antes, será que eu vou atrair melhores talentos? Né? E porque é essa experiência que eu vou estar oferecendo. Aí a gente volta no âmbito de experiência. É a experiência, ele entrar aqui, ele ter tido um processo que olhou para ele, olhou para a cartela de benefícios, que para ele fazem mais sentido, é lindo, maravilhoso, né? O desafio, né? Por que as empresas não fazem isso? Porque é difícil. Por onde você tem um contrato com a locadora do carro que você oferece para um volume X, Y, Z. Então, todo um ecossistema que tem que mudar, né? Mas ninguém disse que ia ser fácil. E que se todo esse ecossistema tivesse de olho na experiência, talvez já partisse da própria locadora dizer assim, a gente tem aqui o plano para carro, mas assim, caso a gente oferece o patinete, o tá o vendo? benefício meio de transporte. Põe a paçoquinha lá, ou empresa do sorvetinho. A gente nem... Você estudou o quê? Como é que você caiu nessa área? Por que você é uma CRO? Conta o que é uma CRO pra gente. Tá bom. CRO, a sigla é Chief Revenue Officer, né? Nada mais isso, é a pessoa responsável por trazer receita pro negócio, né? É um nome bonito pra isso, mas assim, trabalho na área comercial, gente, vendas. É isso aí também, né? Tipo, pô, eu sou um CRO, né? Você tá no C-Level? E agora, o que faz? Trago o dinheiro pra essa empresa aqui, pô. Ajudo todo mundo a trazer dinheiro, né? Mas depois eu volto pra cá. Acho que a minha carreira, né? Eu sou formada em administração, mas porque fui forçada pela minha mãe a ter uma faculdade, porque senão eu não teria feito faculdade. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei de trabalhar, né? Então, e nunca de estudar. Então, estudar nunca foi meu ponto forte, sempre passei de ano, nunca repeti. Mas eu tenho uma mãe ali que tem, né, descendência alemã, então ela é bem firme, né? E fala, não, vai estudar, vai passar de ano. E se pegar recuperação, não vai ter, né, época de escola, não vai ter cinema com os amigos, não vai ter nada disso. E foi ótimo, né? Como é que foi a sua experiência? Mas foi ótimo. Eu acho que é importante dar os limites, né? Saber até onde você pode ir, até onde, quando o negócio tá sério, vai lá, estuda e passa de ano, né? Então eu sempre fiz isso, mas faculdade, daí no final do dia eu escolhi administração, realmente escolhi fazer administração, não é a administração meio que faz um pouco de tudo, não, né? Todo mundo cai lá. Não, eu sempre gostei de ver um pouco do todo, então eu adorei fazer a faculdade de administração. E empreender, no primeiro momento não era uma das coisas que eu pensava, até porque por ter vindo de uma família empreendedora e ter trabalhado com meu pai,
meu pai tem 2 negócios, enfim, um mais ligado à fazenda, a cuidar, né, da área rural, e a outra um estacionamento de caminhões em Cubatão, etc. Um negócio completamente diferente. Mas trabalhar com eles era assim, tem um cheque na época, né, cheque para levar para pagar no banco. Vai lá, né? Vai você. Eu falei, gente do céu, isso aqui é trabalho, né? Office boy. Entendeu? Um negocinho, tipo, minha mãe Office cheia girl. de papel, ela não usava nada digital ainda. Eu falei, meu Deus do céu, quero ir pra multinacional. Então eu já estudava administração, trabalhava com eles. Falei, não, meu sonho é trabalhar em multinacional. Quero ter experiência internacional, aquela coisa toda. Aí prestei para 5 programas de estágio. Eu falei, o primeiro que me chamasse dessas marcas que eu admiro, eu sempre tive isso, uma marca que eu admiro, eu vou aceitar. E área de RH, que também não era uma área que ninguém se candidatava, mas eu sempre gostei de saber um pouco mais de gente. Eu era curiosa para saber os salários das pessoas. Sendo bem sincero, tipo, falei, a área que eu vou saber o salário de todo mundo. Certa, né, bicho? É isso aqui. Você nem imaginava que podia ser um monte de que você fala, não cair em número, remuneração. Pô, cara, ferrou. Não, ainda bem que eu não fui para essa área, assim. Graças a Deus, porque é um bicho, não é brincadeira, né? Acho que é uma área super sensível. Enfim, acabei passando numa grande empresa multinacional para a área de RH, na estrutura de business partner, dentro da estrutura de comercial, business partner que atendia vendas. Foi uma super experiência, aprendi muito mesmo, mas foi necessário, acho que a minha entrada para ver que, putz, multinacional não é para mim. Assim, eu queria saber mais do todo. E o RH, querendo ou não, mais estratégico ele pode ser, é aquilo. Assim. Se não está na área core da empresa, esquece. Né? E as pessoas meio que jogam isso na tua cara. Isso me incomodava um pouco, mas assim, gente, eu era estagiário. Hoje em dia eu olho e falo assim, tava no meu lugar certinho, ninguém abusava de mim, eu trabalhava, aprendi muito. Mas tive a oportunidade de trabalhar, sair de lá para... Falei, não, já sei que não é isso. Fui para uma organização que chama Endeavor, sem fins lucrativos, de apoio a empreendedores. Uma super escola para mim, trabalhar com os melhores empreendedores, melhores executivos, fazendo as mentorias. E ali, tipo, picadinha, né, pela abelha, falando, vou um dia montar meu próprio negócio. Entendi muito mais a realidade dos meus pais. Entendi que eu gostava dessa dinâmica, no final do dia era isso que eu gostava, desses altos e baixos, da incerteza, do fazer o novo, fazer do jeito que você acredita. E aí, quando eu saí da Endeavor, eu saí já para empreender, e aí eu fui conversar com o mercado. Eu sabia que eu queria criar um negócio na área de RH com tecnologia. Eram as 2 únicas certezas. Agora, o quê? Não fazia a mínima ideia. Né? E foi conversando que eu vi a dor, que até então, para mim, é uma grande dor. Hoje todo mundo fala, nossa, mas super ideia mesmo, fazer matching de fit cultural. Mas você paga por isso? Não. Né? Então, isso eu aprendi a partir do momento que você cria um negócio, vai tentar vender e você vê as barreiras que você tem. E por isso que a gente se reinventa, né? Então, essa foi a minha carreira para montar a PIN. E cair na área comercial também não foi pensado, porque vocês viram a minha trajetória inteira, eu nunca fui comercial. Então, na verdade, todos os dias aprendendo a ser comercial. Então, eu faço e uso e abuso muito da minha rede de mentores. Muitas dessas pessoas eu conheci na época de Endeavor. Então, a Endeavor foi extremamente importante para eu criar minha rede de relacionamento. Então, acho que essa é uma dica que eu dou para qualquer empreendedor. Formar sua rede de relacionamento, que eles vão te ajudar. Principalmente com conhecimento e por já terem passado por muita coisa. Então, acho que tudo que eu aprendi hoje no comercial foi por mentores, assim, e lendo, estudando, e aí vai um pouco à frente do ser mais autodidata, né? Então, curiosa, lê artigo, vai entender como é que é numa outra empresa, faz bench, enfim. E aí acabou que na nossa divisão dentro da PIN, eu acabei ficando bem focada no comercial, financeiro. Tá comigo, não é a área que eu gosto, alguém tem que fazer e também aprendo todos os dias, financeiro, e a gente faz uma dobradinha como founders de marketing, mas hoje a gente tem também uma pessoa que é a head de marketing, dentro do comercial hoje também tem um head, enfim. Então, mas dentro do comercial hoje o meu papel, sempre eu falo de qualquer pinner, é vender, a gente tá sempre vendendo a empresa, tipo, independentemente da área que você tá. Mas, obviamente, o comercial é que tem o processo e tem a meta de venda. Então, hoje eu apoio todo o time nas suas vendas. Então, eu posso abrir até alguma porta, eu posso ir numa reunião um pouco mais estratégica, mas depois de já ter estruturado e criado muito dos processos que a gente fez isso aí nos últimos quase 2 anos, 1 ano e meio, agora o meu papel está muito mais acompanhar eles em reuniões de fechamento, algumas reuniões estratégicas, reuniões com já os nossos atuais clientes, mas reuniões também muito focadas em entender a dor desse cliente, como é que a gente pode pensar em coisa nova, onde a gente vai crescer, evoluir.
E junto com marketing, acho que vendas hoje e marketing trabalham muito juntos. Então, a gente tem reunião mensal dos 2 times juntos, apresentando resultado, e semanal entre os heads para desenhar as estratégias e ver o que a gente vai fazer. Então, acho que isso é super bacana, porque está super conectado e não é uma briga. Marketing não está gerando lead. Assim, não é que marketing não está gerando lead. No negócio B2B para grande empresa, a gente entendeu que quem vai levar a informação de como vender é comercial levando para o marketing. Das reuniões que você está fazendo, quais são os insights que você está tendo, que ele vai produzir o conteúdo para te ajudar. Né? Mas no final do dia não é a maior fonte nossa de cliente, não é via o inbound, né? O que converte mais é muito mais o outbound relacionamento. Eu vivo muito disso. Eu tô à frente da área de negócios, a gente chama negócios, e tem o marketing, tem vendas. E esse ano especificamente tem um cara que só cuida, que ele já fazia parte de tráfego pra gente, ele vai agora cuidar desse lance de conectar essas duas, seu ouvido. Tem um viés. Eu me sinto muito assim, porque eu sempre alimentei muito essas áreas. Então, por estar na frente das duas, eu falo assim, cara, eu tô no comercial, tô atendendo cliente a semana toda, então eu tô ouvindo muito. Então, tem um pouco desse viés de ouvir demais o cliente, e eu concordo com o Steve Jobs nesse ponto do cliente não sabe o que ele quer. Né? Então, eu vejo que, às vezes, isso prejudica quando eu vou lá pro time de inovação e falo pros caras, vamos, retorna esse botão aqui, porque os caras queriam muito, mas falam, mas isso aqui não tá na linha do que a gente quer. Então, tem esse cuidado, mas ao mesmo tempo eu acho que dá velocidade, cara. Eu vim de uma empresa, uma indústria que o marketing brigava com vendas. Os caras não se falavam direito. Falei, essa parada tá errada. Porque se a gente jogar junto, é isso aí. Eu quero no final alimentar um cara, podcast, consulta aqui, não sei o que, alimento, e depois ele tem maturidade e cai na mão do meu pré-vendedor, que às vezes ele pode ser intencional e pegar esse cara antes dele determinar se ele realmente queria ou não. Ele já levantou a mão, então vem cá que eu te mostro, né? É encantador essa área, a conexão que ela faz, assim. E eu vejo uma associação. Eu sempre fui mais desse lado do que de RH. Eu entrei pela porta dos fundos, a Fer também entrou pela porta dos fundos aqui. Mas eu vejo hoje o RH, onde ele é carente, eu falo assim, cara, a gente pode agir. Sabe, do jeito que a gente fala, o que a gente vê, porque o RH tem que mudar esse perfil. Ele não é uma areazinha de apoio, não, cara. Eu falo que, assim, o RH é a área das empresas, né? Ele conseguiu, muitos RHs conseguiram conquistar esse espaço na pandemia, porque foi a hora que daí todo mundo estava desesperado, todos os líderes estavam desesperados, né? Não sei o que está acontecendo com uma equipe. E agora? Né? E aí buscavam quem? Os RHs. Então, teve muito RH que conseguiu ali se destacar, né? Falar, opa, tá vendo que eu não sou aquele neonzinho ali? Mas ainda é um super desafio. Quando a gente olha a grande empresa e vai olhar a reunião de conselho, eu já ouvi isso, até em mentorias, de diretores comerciais falando, Bela, eu domino, ele é o diretor comercial, tá? Eu domino a reunião. E, assim, acho que já faz umas 3 reuniões que o RH não abriu a boca. Porque não dava tempo. Assim, né? Então, porque comercial sempre é uma área encantadora, é o que vai trazer receita, o negócio vai parar em pé sem isso, mas, assim, no final do dia quem vende são as pessoas. Então, o RH, ele precisa conquistar o seu espaço, ele precisa ser estratégico, ele precisa sair do achismo, ele precisa comercial é o que é, a área financeira é o que é, porque traz dado. Traz dado. Dentro do RH, uma das principais áreas que a gente vê que consegue às vezes falar uma coisa por exemplo, a área de salário. Dado no final do dia, né? Tá lá. Então, o outro ficou muito subjetivo. Como é que a gente sai dessa subjetividade? Né? Como é que a gente entrega alguma coisa? Isso me lembra uma pergunta que eu tinha aqui também, que beleza, o RH ouviu essa galera toda, entendeu, reuniu dados. Aí a gente tem aquele momento, aquela encruzilhada lá do RH bonzinho e do, tipo assim, às vezes eu coletei uma informação e eu descobri que eu vou ter que tomar uma decisão ali, vou ter que mexer num vespeiro, Como é que é essa relação, assim, esse desafio de transpor esse RH bonzinho para ser um RH... Tipo, o RH bonzinho é aquele, assim, né, que... não, tudo bem, acolhe, vem né, aqui e tal, e tenta apaziguar para ser de fato um RH bom. Porque é diferente, né? Um bom RH e um RH bonzinho são coisas diferentes, né? Exato. Primeiro que eu acho que todo líder é um RH, deveria ser o RH, né, da sua equipe. O RH tá lá, né, as pessoas, a estrutura do RH, para trazer benchmark, trazer melhores práticas, para passar essa informação, para educar, no final do dia, a liderança
ajudar, fazer a transformação acontecer. Né? O líder tem que ser protagonista. Então, acho que o bom RH é aquele que consegue discutir de igual para igual com o líder, porque ele depende do líder para fazer a mudança acontecer. Se ele achar, e cada vez mais que a gente está falando, né? Se você pegar uma pesquisa e trabalhar com o resultado da média e ficar criando ações para a média de forma institucional, você vai atingir uma pequena parcela da empresa que se identifica com aquelas ações. Agora, se você consegue, né, levar essa informação para o líder vai olhar para a sua estrutura, entender as diferentes personas que ele tem ali dentro e agir de forma diferente para extrair o melhor de todo mundo, o RH conseguiu fazer com que as ações chegassem no indivíduo, né? E ele vai olhar aquilo e vai falar, uau, tipo, né, aqui, essa empresa realmente se preocupa comigo. Nossa, tipo, tudo bem, eu olhei aqui o resultado geral da pesquisa, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo, mas as ações até estão sendo muito mais direcionadas para mim. Putz, eles realmente estão me ouvindo, né? Ele, obviamente, ele tem a segurança que não foi nele, no indivíduo, mas todas as ações, os programas que de repente você foi alocado a fazer parte de um grupo ali, e que trouxeram, né, insights para a empresa que não estava satisfeito com aquilo, por isso que ela está fazendo e está agindo daquela forma. Então, acho que o RH, ele sempre vai ser uma área, né, de acolher, é uma área que as pessoas sentem à vontade para falar, enfim, tem esse papel, acho que a gente não vai perder esse papel. Sim, com certeza. Mas o RH que consegue falar de igual para igual com outros líderes, né, se colocar e falar, eu sou tão importante quanto você aqui, né, e conquistar isso, porque não adianta falar, né, acho que você tem que demonstrar. Traz informação, abre, né, no caso, abre aqui o sistema, né, se a gente vai falando de um cliente da PIN, abre o sistema na estrutura desse líder, ajuda ele a entender aquele dado, dá dicas de como é que ele pode agir, dá a mão, acolhe, mas quem tem que executar é ele. Se a gente já evoluiu muito, porque ainda, tudo bem, pode ser que empresas que tenham que o RH que demite as pessoas, mas, gente, na hora de demitir é você líder. E se você não está confortável é porque você não fez um bom papel teu de desenvolvimento, porque demitir não pode ser surpresa, né? Então, acho que tudo no final do dia se conversa, mas para mim o RH que tem espaço, que conquista esse RH, que consegue falar de igual com a liderança e que pensa também, acho que outra coisa, todas as ações ou tudo que ele for fazer, no final do dia está conectado com métricas de negócio. Isso é super importante. Então, não é abraçar a árvore. Exemplos que eu também ouvi de um super mentor nosso, trabalhava numa rede de fast foods, enfim, e ele falava, ele questionou, né, ou ele fez esse questionamento e tal, mas até num evento, por que as pessoas, se você vai numa praça de alimentação, e você tem duas lojas de fast food aqui, uma com fila, outra sem fila, as duas marcas são super conhecidas, você vai em qual? Você tem horário do almoço, tá? Meio-dia 1. Você vai na sem fila, né? Outra, você fala, cara, são iguais, o produto um pouquinho diferente, mas eu vou na sem fila. O que aconteceu? A loja que tem fila deixou de gerar receita porque está vendendo menos. Né? Ela não está conseguindo entregar aquela demanda, ela teria uma alta demanda, mas assim, o cara só tem 1 hora, então assim, vai atender aquela fila, o outro que olhou e desistiu foi pro concorrente, já foi pro concorrente, já perdi aquela venda naquele dia. Se você, RH, não tentar entender, por exemplo, por que a tua loja está com fila, é uma questão de processo, né, de falta de automação, de treinamento, pessoas que faltaram, esqueci o termo agora aqui, né? Absenteísmo. As pessoas faltou um funcionário e isso atrapalhou a operação da loja. Primeiro, tenta entender. Putz, foi, por exemplo, absenteísmo. Sexta-feira, tal, não apareceu aqui 2 pessoas que fazem uma etapa aqui do sanduíche. Isso fez com que a gente tivesse fila, isso fez com que no final do dia a gente tivesse perda de receita. Então, esse é o problema do RH. Assim, vamos entender por que está tendo absenteísmo. Qual que é o perfil de gente que está faltando mais? Por que está faltando? Né? E se a gente não resolver esse problema, a empresa está deixando de ganhar dinheiro. E aí você conecta em criar ações, né? Como a gente reduz o absenteísmo e as coisas se conectam e estão no final do dia conectadas com o quê? Métricas do negócio. Porque no final do dia, né, a gente tem que, de alguma forma, remunerar todos os stakeholders, né? Seja o teu próprio colaborador para ele conseguir receber o salário dele, os seus investidores, etc. Então, tudo no final do dia se conversa. Então, para mim, os melhores RH são esses. Conseguem conversar com os líderes e conseguem pensar em tudo de forma conectada com métricas do negócio. Por isso essa dinâmica do CRO tem que estar na cabeça de todo mundo. Porque se ele entender que eu gero receita com a minha ação, eu sou mais preditivo. Tipo, antes das pessoas começarem a faltar, eu já começo a entender que elas estão numa condição que, não vou querer mais essa parada não. Tipo, você começa a notar que o humor tá caindo, que a vontade não tá mais estabelecida. E aí você já começa a antever situações que podem prejudicar o ganho de receita do negócio, né? É isso aí. Eu acho
é difícil, assim, ó. Eu trouxe uma convidada aqui, que foi a Melissa, e ela o episódio chama Personal do Cérebro, e é muito legal porque ela trabalha com neurociência, ela tá o tempo inteiro investigando essa parada. E nós fizemos uma pesquisa, nós soltamos a pesquisa aqui no aplicativo dela, e um monte de gente que escuta o podcast fez. E, cara, nós vamos fazer um episódio novo, que nós vamos falar de como que é o perfil dessa questão do profissional de RH. E, cara, ela mapeou muito. É esse cara que é o ajudante. É o que ajuda o outro. Isso não é errado. Mas entende que o cara que ajuda o outro, ele esquece dele. E você já viu gente que cuida de outras pessoas doentes, às vezes que entrega a vida pra essa parada, mas você fala assim, cara, mas eu não tô cuidando de mim. Eu não tô, sabe? E esse é o momento, porque quando você tá no negócio fazendo essa parada, se você não tá se reciclando, aprendendo, você tá só ajudando, cara. E quem ajuda, cara, é muito importante, mas não é o principal. E isso é horrível. E a gente mapeou essa parada. Então, pra dar esse salto, cara, o cara precisa se armar com outras coisas. Ele precisa entender outras dinâmicas. Por que você tá aqui hoje? Para pensar, pô, a gente é uma consultoria de remuneração, temos um podcast, o correto não seria, fala de remuneração. Mas, cara, o cara de remuneração, pra ele ser maior, ele precisa navegar em outros subsistemas. Ele precisa ouvir muita gente. A gente já trouxe muita gente aqui, cara. Sabe, que conhece de tantas outras coisas. Então, é isso, cara. Mergulhe em oceanos diferentes, alimente-se daqueles peixes que estão naquela região, porque você vai precisar dessa energia aqui agora, para ser transformador, para ser esse cara aí que você tá dizendo. Super de acordo. Eu gosto muito de falar para as pessoas saírem, né, do seu dia a dia, acho que é super importante, né? Eu recentemente tive a oportunidade também de participar de um programa, enfim, que você vai visitar outras empresas, né? E foram 2 dias muito legais. Eu participei de um desses dias, onde a gente foi visitar 2 empresas que ficam até aqui pela região. E foi sensacional, completamente diferentes, tá? Uma empresa que é farmacêutica brasileira e a outra que é a maior empresa produtora de chocolates, né? De cacau, não de produtora de cacau, ele ainda compra, mas ele quer ser a maior produtora de cacau aqui no Brasil. E foi sensacional. 2 realidades completamente diferentes, com histórias completamente diferentes, com RHs completamente diferentes, com cultura e valores completamente diferentes, sendo as 2 empresas de dono, né? Então isso é muito bacana, por isso te abre a cabeça e fala, opa, né, o que elas estão fazendo, o que elas fazem, o que elas fizeram, por que elas fazem assim? E aí você sai, por exemplo, eu desconhecia completamente como é que é a realidade de uma empresa farmacêutica, como é que eles veem a concorrência completamente diferente da empresa ali de chocolate. Né, é uma concorrência muito mais parceira, né? Você cria, né, as patentes junto, por hora é dessa empresa, depois é da outra, depois é da outra. Falei, gente, isso é um mundo que... Se eu não, isso te abre a cabeça. O que eu posso fazer de diferente? Né? E a gente já vê várias organizações fazendo, né, um pouco isso putz, que parceiro que eu vou trazer? Né, ele era um concorrente meu, mas aqui a gente tá junto, né, nesse desenvolvimento, né, para oferecer pro nosso consumidor. Então acho que é super importante isso que vocês fazem, né, aqui no Quinto Dia Útil. Eu acho que é legal do Carreira como um todo, porque no final do dia o RH ele tem que saber um pouco de tudo, saber entender do negócio, né, e isso vai abrir a mente dele para ele pensar diferente na atividade que ele no final do dia é cobrado, né, pelo que ele tem que entregar, né, ele tem que ter muita clareza também do seu papel, né, não adianta nada você ficar viajando aqui e tal e não conseguir depois trazer isso porque você tem que entregar na tua empresa, mas ter esses momentos é super importante. E na tua fala, né, quem cuida do RH, principalmente na pandemia, acho que a RH sofreu muito, né, e sofreu depois, né, assim como os médicos, né, quem trabalha na indústria hospitalar, enfim, sofreram muito depois, porque as pessoas realmente ficaram com burnout, realmente ficaram estressadas, mas foram aguentando, quando todo mundo começa a melhorar, aqui caiu. Mas aí, quando caiu, já é tarde, né? Então, essa é uma atenção que a gente tem que ter sempre. Quem cuida da gente, né, como RH, é super importante ter esse olhar, esse cuidado com essa estrutura. Sim. E me diz, nessa linha, você está muito ligado à BRH. Conta um pouquinho de como é a tua relação com a BRH, o que você vê de tendência, como que ela está caminhando nesse ponto para formar esse profissional de RH mais robusto, um cara mais versátil, que tenha condição de trafegar, assim. Bom, ótima pergunta também, né? Uma curiosidade. Eu acabei indo mais para a BRH, me aproximando via o comitê que é do CONAR, né? Então a maior feira aqui do Brasil para profissionais de RH. Foi uma super oportunidade, né? Eu trouxe de forma super transparente no primeiro momento que
eu achava, né, um processo bem antiquado até eu conhecer. Quando eu conheci, eu entendi os diferenciais do Conar, eu entendi todo o grupo e o poder que ele tem para os profissionais de RH, que é super bacana, o cuidado que eles têm quando eles pensam nesse evento e ao longo do ano inteiro na construção dele. E dessa forma eu acabei também caindo na BRH. Hoje outras coisas que a gente faz, a gente tem até parceria com eles de pesquisa, de workshop, junto com a BRH aqui de São Paulo. E eles também estão criando um novo braço focados para startups, então um novo comitêzinho que está se formando, então eles estão super atentos a como é que eles olham para essa nova geração de empresas de tecnologia que são um pouco diferentes talvez das indústrias, né, centenárias. Então as dores e as necessidades são diferentes, eles estão olhando para isso, eles estão olhando também para essa diferença de um profissional de uma grande empresa, um profissional de uma startup, né, o desenvolvimento, a capacidade, a competência, né, de cada um deles é muito distinta. Então acho que eles estão se preparando para isso. E uma das coisas que hoje eu mais admiro, que realmente tudo que eles fazem hoje e que são, no final do dia, uma grande comunidade, né? Você tem um monte de voluntários que ajudam a construir esse ecossistema da ABRH e desse braço aqui do Conar, que você tem mentes brilhantes ali e muita gente do RH incrível, e eles gostam de trazer conteúdos que vão trazer profundidade, então não é superficial, é para quem já tem uma certa experiência. Então eu também super recomendo. Hoje eu sou fã então, de uma pessoa que talvez ficasse desconfortável até no primeiro momento de participar do comitê. Hoje eu sou apaixonada e admiro muito todo mundo que faz parte e olhando o futuro, né? O que a gente quer, como é que a gente traz essas tendências aqui para o Brasil. Muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de irem lá para fora. E como é que a gente traz essas novidades, essas tendências, já se prepara para o que está por vir. Legal. Isso é muito, muito maneiro, né? Você sabe que, pô, esse ano podia ter um 5º dia útil lá no Conar, lançando o desafio no podcast. Bora, vou já levar, já falei aqui, vou levar aqui pra gente discutir, que eu acho que é super válido. De novo, né, são os modelos diferentes, inovadores e que já é uma tendência, né, olhar podcast, como é que a gente pode fazer isso, com certeza vamos estudar as possibilidades. Eu acho que dá, porque a gente tem condições de bater um papo muito legal e distrair coisas que às vezes o cara não fala totalmente numa palestra, porque assim, cara, as coisas à vontade. Assim, tipo essa aqui, ó. Tô. Pra quem tá ouvindo a gente, eu tô com sal na minha mão agora e eu quero entregar pra Isabela. E a Isabela não vai pegar isso aqui da minha mão. Cadê? Tá ali, ó. Ó. E eu vou fazer assim, ó. Aprendi também. Isabela, você me deu uma dica que eu nunca mais passarei o sal pra mão de ninguém, ó. Tá aí. Gente, contextualizando, eu posso pegar agora que ele colocou na mesa. Mas a gente saiu pra almoçar antes de estar aqui e tava, né, colocando ali o azeite, vinagre na salada. Eu gosto de colocar um pouquinho de sal. Pedi o sal, tava lá do outro lado e eu já sempre falo, putz, vou ter que pedir porque talvez eu tenha que passar por isso. Então, mas é a única superstição que eu tenho. E eu pedi o sal. O Emerson foi me passar, naturalmente, aqui. Eu falei, você se importa de colocar na mesa? Tipo, a cara que ele fez. Pô, nossa, tipo, ela não quer me tocar, né? Qual o problema? Eu juro, eu pensei, velho, será que eu fiz... Era da pandemia, deve ser alguma coisa de bactéria. Eu pensei em pegar o álcool. Na hora eu falei assim, puta, acho que eu vou passar um álcool em gel aqui. Passar o álcool no sal. Mas enfim, acho que isso é uma cultura europeia, não sei de onde que é, mas desde pequeno eu tenho isso. Se eu passar Deixa eu o ver sal... se eu encontro alguma coisa vai aqui. ter. Né, se eu passar o sal na mão de uma pessoa, a gente vai brigar. Então, eu, obviamente, não quero brigar com ninguém. Então, assim, coloca o sal. E aí já tem vários truques, né? Quando, normalmente, pra não ter que explicar toda vez, você meio que finge que você tá ocupada na hora, né? A pessoa pode deixar, já pego, sabe? Já pego. Então, tem várias coisinhas, assim, que a gente faz, mas no final do dia é isso. Enfim, é a única coisa que eu levo pra mim nesse sentido. Mas brincadeiras como essa, mas é legal a dinâmica. Aqui, ó. Superstições e crenças universais, a proibição de passar o saleiro de mão em mão nunca fez parte do cotidiano brasileiro, mas é uma crença francesa. É uma... exatamente disso, de trazer a discórdia pro relacionamento ali, de passar o sal de mão em mão. Que louco, né, cara? Daqui esse sal, não vamos brigar não, porque nós temos muita coisa pra fazer ainda. Deixa esse salzinho aqui. O que você gostaria de falar que a gente não te perguntou? Ai, gente, o que eu gostaria de falar que vocês não perguntaram. Olha... Tempo.
Faz um TikTok aí. Acho que vocês abordaram, assim, acho que foi um bate-papo super gostoso, né? Pra gente ir em várias linhas, a gente discutiu sobre experiência, a gente falou de pesquisa, a gente falou de CX, né? Que tá sempre muito conectado. Eu acho que só, talvez reforçando muito do que a gente já trouxe aqui como exemplos, enfim, uma sugestão / uma preocupação que eu tenho, né? Quando eu olho para frente, para os próximos anos, é que eu sinto que se as empresas realmente não olharem, né, não mudarem só o nome delas, né, das suas áreas para a experiência do colaborador, né, e ficar por aí, mudei a área de RH, a área de gente, a área de pessoas, agora chama área de experiência, e não fizerem nada de diferente, a gente corre o risco daqui a 10, 20 anos a gente estar no mesmo lugar. Né? Então, acho que uma das coisas que eu gosto sempre de trazer é o que está mudando efetivamente no modus operandi quando eu tenho uma estrutura de experiência do colaborador. O que muda? Como é que eu trabalho na prática com o UX? Né? E acho que isso é um processo, né? Não vai ser da noite para o dia. Então, tudo bem, o primeiro passo pode ser mudar o nome da sua área. Mas isso não vai dizer muito. Né? Acho que nem para o colaborador. Então, acho que tem uma coisa super bacana, né, da gente reforçar para todo mundo, que assim, seja exemplo, né? Muda o nome, tudo bem, mas haja como a área de experiência do colaborador, e acho que tem várias empresas para te ajudarem a dar esse novo passo que para mim não é mais uma tendência, é uma necessidade. Aquelas empresas que não olharem para os seus colaboradores vão ter maiores dificuldades para atraírem talentos e para reterem os seus talentos. Então, isso é um fato. Então, essa é um pouco do que a gente não abordou, mas é uma dica também. No começo eu te perguntei isso, e a pandemia? Alavancou. E eu olho assim, hoje eu vejo que acho que um fator macroeconômico, um fator humanitário, ele deu uma acelerada nesse ponto, né? Até se eu pensar na estrutura da tua empresa, ela cresceu muito. Não estou dizendo que foi a pandemia que fez crescer, vocês estavam preparados para, mas alavancou demais, porque você fala, eu preciso ouvir, eu preciso saber, né? Então isso... acelerou, acho que, assim, de novo, né, eu não gosto de falar que a pandemia foi boa para PIN, porque primeiro a pandemia eu não acho que foi bom para ninguém, né, mas já que existia uma pandemia, a gente tinha que saber jogar o jogo de uma empresa que viveu a era da pandemia, né, então acho que a gente foi muito rápido em pensar numa solução, em oferecer isso para o mercado, que foi a nossa Remote Work Experience, pesquisa que a gente fez de trabalho remoto. A sacada foi muito boa, a agilidade foi muito boa, a gente já tinha um produto que sustentaria, né, suportaria a entrada de mais clientes com alto volume de colaboradores, tinha um time que ia conseguir atender. Então a gente acho que soube jogar esse jogo. Mas também tem o lado de que quando a gente nasce ali em 2019 como UX, era um tema realmente novo, né? Então a gente gastou muito tempo de forma bem pensada em tentar levar um pouco dessa educação do que é o UX para o mercado. Quando foi 2020, 2021, a gente, o mercado também já estava estudando, já estava entendendo o que é essa nova era de experiência do colaborador, o que é isso, o que é INPS. Ninguém falava de INPS. Quando a gente fala de pesquisa de clima, a métrica INPS não existia. Veio do NPS do CX trazer para o Employee Net Promoter Score. Né? Então, tudo isso vai ajudando. Né? E a gente está sempre pensando em como a gente se inova, como é que a gente se diferencia, como é que a gente continua gerando valor para os nossos clientes. Sempre lembrando que a gente conseguiu fazer isso num momento super difícil para todas as organizações. E acho que isso já está um pouco no nosso DNA também, como PIN. Casa de ferreiro, espeto é do que lá? Não, do nosso não é de pau, não. De aço. Então, de titânio, como sei chama? lá. A área de gente, gestão, RH, vocês dão algum nome diferente lá? É área de experiência? A área área de pessoas, mas é UX no final do dia que a gente olha para dentro. Então, isso também está dentro dos nossos valores, né? A gente coloca CX e UX no mesmo nível, né? Então, e é um grande desafio, porque a gente lida com grandes organizações que têm uma pressão de meta, de entregar pesquisa, alto volume, bases super complexas, enfim. Muitas vezes a gente tem que trabalhar no final de semana, o nosso spinner trabalha até tarde, quando eu tenho o lançamento de uma grande pesquisa, ou tem que resolver algum problema. E como é que isso fala com o UX, né? A experiência, o equilíbrio de vida, né? Então, pode ser contraditório, a gente tenta
buscar o equilíbrio, né? Então, se isso aconteceu, e vai acontecer, a gente não ilude ninguém, porque a gente conhece muito bem a realidade do que a gente vende, depois você pode tirar um dia de folga, né? Você conversa com o seu líder, você alinha, a gente tem Short Friday, não necessariamente dá para ser toda sexta-feira que você sai às 4 horas da tarde, porque depende se tiver coisa para entregar, acho que vale a responsabilidade, vale o CX ali, então é um super desafio, mas é a área nossa também de experiência, olhar para PIN. Legal. Fechou? Fechou. Não, é que outra curiosidade agora que já tá no final, né? Que eu tava lendo aqui do sal. Ela encantou essa parada, mano. Não, é que eu fui atrás, que eu quero entender. Mas é porque o sal era um elemento... Moeda de troca, não é? E era um elemento muito... Era muito caro ter sal, assim. Então as pessoas tinham que tratar com respeito, não podia desperdiçar. Então você passar assim, ó, o sal assim... Agora fez uma acertada, uma rapada na cara aqui. Pode deixar cair sal na mesa, desperdiçar sal. De onde vem a palavra salário? Do sal. Do sal? Você fazia o pagamento Nossa, disso aqui, olha ó. os encontros. Tá vendo? Tá Quinto vendo dia que é útil, importante. salário. O fato de você não pegar o sal da mão dele significa que você não vai trata ganhar com respeito. Dinheiro. Não, vai ganhar muito dinheiro. Eu dinheiro. aqui tentando filosofar, fazer um fechamento bonito. Foi a gente conectar o sal com o salário, com o primeiro, né, primeiro dia útil. O primeiro dia útil. Algumas pessoas, Então, assim, entre o primeiro e o quinto dia útil, mas no máximo no quinto dia útil, receber, né, pelo que o seu trabalho, que foi muito bem feito. Exatamente, com respeito pra não desperdiçar. É isso aí, pra não ter briga. Isso aí, então. Curtiu a experiência aqui com a gente? Adorei. Super obrigada pelo convite mais uma vez. Depois você responde Depois você tem um NPS. Tem um NPS, vai chegar aqui no WhatsApp, tá bom. Só que nem aqueles que você fala assim, você pode responder, avaliar o meu atendimento, e a pessoa tá olhando pra sua cara, assim, né? Tipo... Mas você avalia com 10, porque eu ganho meu bônus por Ou causa quando você pede pizza e vem uma balinha, e vem escrito assim, me dá 10 lá na 5 estrelinhas, no não sei o que, você fica, puto, o cara me dá uma balinha, meu. Vou pôr 5. O melhor é quando você tem que avaliar e só tem a opção do tipo, 9, 10 você está extremamente satisfeito, 9 você está satisfeito e 8 foi bom. E, tipo, de 0 a 10, sendo que, sério? né? Você pegou? Eu nunca tive isso assim. Assim, eu tô falando o extremo, mas de 1 a 3, tipo, ou 1 a 5, eles só explicam, tipo, 4 e o 5. Aí meio que você fica tendencioso assim, não tem o péssimo. O outro é bom, acabou no bom. Não, mas você foi ruim. E qual que é a opção do ruim? Não tem. E aí, quando isso tem... Eu já vi em avaliação de concessionária. Caraca, meu. Não, dá vontade de falar, gente, quem que apresenta esses resultados assim? O que vocês colocam quando vocês apresentam? Porque não apresenta, é possível. Sabia? Coleta aquele negócio ali, velho. É. Certeza. Olha pra aquele ali e não colhe. Isabela, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Almoçar com a gente. Gostei muito mesmo. Muito bom, obrigada. Foi ótimo também. Então valeu. Até o próximo episódio, hein? Tchau!